Fala pessoal, tudo bem com vocês? Galerinha de Picada, CN. Bom, hoje eu tô aqui para finalizar a nossa matéria, né? Hoje acaba então toda a nossa matéria do ano letivo de 2020, né? A gente vai finalizar com o capítulo 20, a parte de sílaba e tonicidade, a matéria do livro 2, que está na página 62. Essa é a parte 2 da nossa aula. Então, caso você não tenha assistido a parte 1, corre lá e assista. Bom, pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as regras de acentuação gráfica. É, Algumas palavras na língua portuguesa, elas recebem, né, o acento gráfico. E quais são essas palavras quando que elas são acentuadas? Os monossílabos tônicos, eles são as primeiras palavras a receberem o acento. Primeiro, o que são monossílabos, né? São aquelas palavras que têm uma única sílaba. E os monossílabos tônicos são aquelas que são pronunciadas com intensidade, de maneira forte, e elas têm sentido, têm significado, mesmo isolados, né? Mesmo isoladas aí. Então, olha o exemplo. Sempre serão acentuados os monossílabos tônicos terminados em A ou As, como já, como mas, terminados em e es, como fé, como pés, e o e os, como pó, como nós. Essas são as primeiras regras. A gente também sempre vai acentuar as palavras oxítonas que são terminadas em. Lembrando que as oxítonas são aquelas que, quando a gente separa as sílabas, sempre a última sílaba vai ser a tônica, vai ser a mais forte, né? E lembrando que a gente conta sempre de trás para frente. Então, toda oxítona terminada em A ou AS, ela é acentuada. Olha o exemplo: maracujá. Então, ó, maracujá, o já é a mais forte. Então, como ela é a tônica e ela é terminada em A e As, ela recebe o acento, tá? Toda oxítona terminada em E ou Es também é acentuada. Café, o fé é a mais forte. Como ela é terminada em E, ela é acentuada. Toda oxítona terminada em O ou os, ela também é acentuada. Como, por exemplo, complô, terminada em O, aqui, né, a última sílaba é a tônica, recebe o acento. E todas as oxítonas terminadas em ou ens também são acentuadas, como parabéns, né, terminada em ens aqui, a mais forte, por isso recebe o acento. Para que a palavra seja oxítona, gente, é necessário que ela tenha no mínimo 2 sílabas, né? Então, olha os exemplos aqui, ó. Maracujá tem 4, café 2, complô 2, parabéns 3. Então, tem que ter no mínimo 2. Bom, as paroxítonas são as que mais possuem regras, tá? As paroxítonas são aquelas palavras em que a penúltima sílaba vai ser a acentuada no caso, né? Vai ser a tônica a mais forte. Lembrando que a contagem é feita de trás para frente. Então, todas as palavras paroxítonas terminadas em an ou ans, elas vão receber o acento, ó. Órfão, né? Então, ó, última, penúltima. A penúltima é a mais forte, por isso que ela está acentuada. É uma paroxítona terminada em an. As paroxítonas terminadas em ão ou ãos também são acentuadas. Bênção, última, penúltima. Paroxítona, tá aqui o acento, terminada em ão, por isso que ela é acentuada. Terminada em on ou ons também. Prótons, última, penúltima. Tá aqui o acento. É uma paroxítona terminada em ons, por isso que ela é acentuada. Terminadas em ou uns. Álbum ou álbuns, né? Última, penúltima. Paroxítona, recebendo o acento, porque é terminada em Terminada em i ou is. Grátis, última, penúltima. Por ser terminada em is, tá aqui o acento, né? Paroxítona terminada em is. Terminada em us, vírus, última, penúltima. Então, tá aqui o acento, porque é uma paroxítona terminada em us. Terminada em N, glúten, né? Última, penúltima. Tá aqui o acento, porque é uma paroxítona terminada em N. L, fácil, última, penúltima. Tá aqui o acento, porque é uma paroxítona terminada em L. R, dólar, última, penúltima.
é acentuada porque é uma paroxítona terminada em R. X, clímax, última, penúltima, recebe o acento porque é uma paroxítona terminada em X. E por último, bíceps, recebe o acento porque última, penúltima, é uma paroxítona terminada em PS. Bom, também são acentuadas as paroxítonas que são terminadas em ditongo oral, tá? Aquela que o som sai pela boca. Olha o exemplo. Pátio, série, o som aqui não sai pelo nariz. E a gente tem aqui, né, última, penúltima. Tá aqui o acento, tá? E o ditongo tá aqui, ó, o ditongo oral. O encontro aqui, ó, né? Seja de vogal semivogal ou semivogal com vogal. O outro ditongo aqui, ó, né? Então, por isso, elas são paroxítonas acentuadas, ó. Paroxítona, última, penúltima com acento, última, penúltima com acento. Tá aqui o ditongo, e ele é oral, o som não sai pelo nariz, ó. Pátio, série. A gente não acentua as palavras terminadas em N quando elas são pluralizadas. Olha o exemplo. Hífen, no singular, tem acento. Hífens, passado para o plural, terminado em N, não tem acento. Abdômen, no singular, tem acento. Abdômens, passado para o plural, não tem acento, porque é terminado em N. Só que essas palavras, gente, elas possuem uma segunda forma de plural. Você pode fazer o plural delas de duas formas. E essa segunda forma, ela passa a ser acentuada. Olha o exemplo. Hífen, hífenens. Aí, nesse caso aqui, tem acento. Abdômen, abdômenes. Nesse caso aqui, tem acento. Beleza? Então, as duas maneiras aqui são corretas. Todas as palavras proparoxítonas, elas são acentuadas. Não existe proparoxítona na língua portuguesa sem acento, né? Lembrando que a proparoxítona é aquela que a antepenúltima é a sílaba tônica. Lembrando que a contagem é feita de trás para frente. Então, ó, lâmpada, última, penúltima, antepenúltima. Tá aqui o acento. Prática, última, penúltima, antepenúltima. Tá aqui o acento. Ó, proparoxítona, última, penúltima, antepenúltima. Tá aqui o acento. Gráfica, última, penúltima, antepenúltima. Tá aqui o acento. Então, não existe palavra proparoxítona na língua portuguesa sem acento. É uma regra. Algumas observações sobre a acentuação. Recebem acentos, gente, os ditongos abertos, tônicos, terminados em ei, el ou oi. Por exemplo, anéis, né? É terminado em ei. Então, ele vai receber o acento. Chapéu é terminado em el. Então, ele recebe o acento. Herói é terminado em oi. Recebe acento. A gente tem ditongo aqui, aqui e aqui, né? E é um ditongo aberto, porque tem som de E e som de O. Agora, os ditongos fechados, eles não são acentuados, mesmo que eles sejam tônicos, né? Tônico é o mais forte, que nem aqui, ó. O ROI é a sílaba mais forte, o PEL é a mais forte, o ES é a mais forte, né? Então, ó, amei. Aqui é o som de amei, é de E. Anéis é de E. Então, como o som é de E, é aberto. Como o som é de E, é fechado. Então, quando o som é fechado, não tem acento. Quando o som é aberto, tem acento. Som de E tem acento. Som de E não tem acento. Anéis, amei. Mesma coisa aqui, ó. Chapéu, som é de E. Meu, som é de E. Então, quando o som é fechado de E, meu, não tem acento. Quando é aberto de E, chapéu, tem acento. Mesma coisa com O e O. Herói, né? O som é de O, então tem acento. Boi, o som é de O. O bo, né? De O, então não tem acento. Fechado não vai ter acento, aberto tem, mesmo sendo de tongo aqui também. As vogais I e U, quando elas representam uma segunda vogal tônica de um hiato, desde que não sejam acompanhadas por outra consoante diferente de S, nem sejam nasalizadas por NH, elas vão ter acento. Então, ó, saída e saúde. A gente tem o I e o U aqui. Elas são acentuadas, elas são as vogais tônicas, né? São as vogais mais fortes. Saída, saúde, pronunciada com mais intensidade, por isso
é a sílaba tônica e elas são acentuadas. Agora, a rainha, aqui ela não recebe o acento, porque ela é nasalizada, né, pelo NH, o som sai pelo nariz, ó, rainha, né? E raiz aqui, ela não é acentuada, porque o acompanhamento aqui é de outra consoante diferente de S. A gente não acentua as vogais tônicas I e U, formadoras do ditongo IU e UI. Então, por exemplo, caiu. Eu tenho aqui o ditongo IU, então não recebe acento, né? Caiu, ela é tônica, mas como forma o ditongo IU aqui, né? A gente não acentua. Sagui, o gui é o mais forte, mas como forma o ditongo UI aqui, também não acentua. Os verbos vir e ter, eles são acentuados com o circunflexo na terceira pessoa do plural somente. Esse acento ele é chamado de acento diferencial. Por quê, gente? É esse acento que vai diferenciar o singular do plural. Então, ó, eu tenho ele, que é a terceira pessoa do singular, e eles, que é a terceira pessoa do plural. Quando eu falo ele tem, é singular. O tem não recebe acento. Quando eu falo eles têm, é plural. O tem recebe acento. Então, esse acento é o que vai diferenciar o singular do plural. Por isso que ele é chamado de acento diferencial. Então, ele tem que estudar. É uma pessoa só, singular. Tem não está acentuado. Eles têm que estudar. Eles é mais de um, é plural. Então, o tem está acentuado. Os verbos que derivam de vir e ter também vão receber o acento diferencial. Porém, quando o verbo estiver no singular, o acento vai ser agudo, quando o verbo for derivado de vir e ter, e quando estiver no plural, o acento vai ser circunflexo. Por exemplo, advir vem do verbo vir. No singular, ele advém, o acento é agudo. No plural, eles advêm, o acento é circunflexo. Então, eu diferencio dessa maneira. O reter vem do verbo ter. Então, no singular, ele retém. O acento no singular é o agudo. No plural, eles retêm. O acento é circunflexo. O acento ele é chamado diferencial porque é ele que vai diferenciar se é singular do plural. O ele do eles, terceira pessoa do singular, da terceira pessoa do plural. O acento diferencial de intensidade ele é usado para diferenciar as classes gramaticais. Por exemplo, eu posso ter por, né, com acento, que é um verbo, e o por sem acento, que é uma preposição. Então, o que vai diferenciar um do outro aí vai ser o acento diferencial de intensidade. Substantivos ou verbos, eles normalmente são acentuados. Enquanto outras classes, como a preposição, eles não recebem o acento de intensidade. Então, olha o exemplo. O pôr do sol me agrada. Esse pôr aqui é um verbo, tá? O bolo foi feito por mim. Esse por aqui é uma preposição, tá? Indica a pessoa que fez o bolo. O acento diferencial de intensidade, ele também é usado na terceira pessoa do singular do pretérito perfeito, do indicativo, do verbo poder. Então, ele pode ser usado para diferenciar quando que o verbo vai estar no pretérito e quando que o verbo vai estar no presente. E aí, no caso do indicativo. Então, quando eu falo pôde, quer dizer que é passado. Quando eu falo pode, quer dizer que é presente. Por exemplo, ele pôde estudar, quer dizer que já aconteceu. Ele pode estudar, quer dizer que está acontecendo. Então, olha o timbre, né? Pôde, por causa do acento, e pode, né? Pôde, pretérito, já aconteceu. Pode, presente. E aí, esse acento aqui é o que vai diferenciar se o verbo está no passado ou se o verbo está no presente, tá bom? Bom, pessoal, nossa matéria foi essa. Assim a gente finaliza, então. A partir de agora, a gente vai iniciar a revisão, tá? Dos conteúdos mais importantes. E foi isso. Qualquer dúvida, vocês sabem que podem contar comigo aí, com os demais professores. E espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre a acentuação. Um beijinho e até a próxima!